É E só informar. aproveitando também, professor, essa seara, né, da subida de juros, né, que o brasileiro já está acostumado, né, e a nível de investimento também, é uma coisa que fica muito comum, né, em vários clientes que eu lidei ao longo da minha carreira. Eu diria que, num ponto de vista geral, é como se o investidor, pessoa física, fosse mimado, por assim dizer. Por que eu digo isso? Ele está acostumado a uma taxa básica de juros alta. Então ele já flerta com aquela renda fixa 1% ao mês. Se alguma assessoria, alguma gestão ativa de recurso não entrega aquilo, ele já reclama, né? Mal sabe ele que em outros países 2% ao ano, 4% ao ano, e olhe lá, né? Então a gente já tem um histórico muito conservador, porque a gente tem um custo de oportunidade alto de sair da taxa básica de juros, né? Perdão, da renda fixa, né, pós-fixada, de algum ativo mais livre de risco para começar a tomar risco ali na renda variável. Mas a minha pergunta, na verdade, é mais no sentido do governo. Adianta subir a Selic para segurar a inflação se o governo continua gastando mais do que arrecada? O fiscal acaba anulando o monetário ou não? Com certeza tem uma influência muito grande, né? Ele, com certeza, o fiscal pode ajudar ou dificultar o monetário, né? Assim, a gente pode até depois discorrer sobre anular, né, que é o caso extremo, né, da dominância fiscal. Não acredito que a gente já esteja vivendo, mas pode ser que em breve, né, que daqui a um tempo a gente possa, né, viver o cenário de dominância fiscal. Essa é a minha próxima pergunta, professor. É bom conversar com o economista, que o economista ele já antecipa, entendeu, a dúvida da pessoa que está entrevistando. Perfeito. Você não acredita que a gente está no momento de dominância fiscal hoje, então? No momento, não, porque dominância fiscal depende muito das expectativas. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Deixa eu só responder Claro. primeiro a sua pergunta. O, Então, eu acho que com certeza a política fiscal está atrapalhando muito a política monetária em controlar a inflação, né, nos últimos 3 anos, isso aí não tem dúvida. Né? O fiscal está com o pé no acelerador máximo, né? Você tem várias políticas de estímulo que tornam a tarefa da política monetária de controlar a inflação muito mais difícil, porque vai na direção contrária, né, do que tem que ser feito. Então, a gente realmente está com esse problema, né, um problema de sinalização de sustentabilidade da dívida pública, que afeta as expectativas, afeta o comportamento das pessoas, afeta a inflação. Né? Então, não acho ainda que o Banco Central esteja enxugando o gelo no momento, né, que a sua pergunta foi nessa direção, Sim. mas com certeza a nossa taxa de juros está muito mais alta do que ela poderia estar por conta do fiscal. Essa é a questão. Mesmo que o fiscal não anule, quando ele atrapalha, onde se manifesta o fiscal atrapalhando? Se manifesta em vários lugares, mas um dos lugares, uma das variáveis em que o peso do fiscal se manifesta é justamente na taxa de juros, né? Na taxa básica de juros necessária para controlar a inflação. Então, quando você tem um fiscal descontrolado, expansionista, pressionando a atividade econômica, gerando dúvidas sobre sustentabilidade fiscal, não tenha dúvida. O Banco Central vai ter que manter a taxa de juros mais alta do que ele deveria para controlar o mesmo nível de inflação. Né? Uma mesma inflação, o Banco Central vai ter que colocar uma taxa de juros mais alta. Eu acho que ainda funciona, a gente ainda não está em dominância fiscal. Acho que por quê? Dominância fiscal entra quando as expectativas dos agentes mudam totalmente. Depende das expectativas. Lembra que eu falei? Política monetária e expectativa é fundamental para você entender como ela funciona. Eu acho que os agentes no Brasil dão alguma probabilidade para o cenário de dominância fiscal, mas eles ainda acham que o fiscal vai ser resolvido em algum momento. Em algum momento, como sempre acontece aqui no Brasil, né? Quando acho que o Marcelo Mello até falou isso com você na entrevista anterior. Quando a gente está na beira do precipício, a gente vai lá e faz a reforma para, né, tentar tirar a gente desse precipício. Né? E acho que essa é a expectativa do mercado. O mercado acho que já percebeu que o arcabouço fiscal, não, do jeito que está, não tem eficácia, mas ele imagina que alguma outra coisa vai ser feita
que algum ajuste fiscal vai ser feito em algum momento, quando o governo não tiver mais para onde correr. E então, enquanto as pessoas estiverem dando uma probabilidade baixa para o evento de dominância fiscal, uma probabilidade alta para a manutenção, vamos dizer assim, do cenário de dominância monetária, a política monetária continua funcionando para controlar a inflação. Se isso se inverter, aí a gente pode entrar num cenário de dominância fiscal em que o mundo funciona de uma maneira totalmente diferente do que a gente está acostumado, o mundo econômico, né? Mas eu acho perigoso a gente achar que está em dominância fiscal, é sempre perigoso, ainda mais quando você vai conversar isso com um heterodoxo, né? Porque aí ele vai dizer, ó, viu? Se você aumentar o juro, vai aumentar a inflação, não vai diminuir a inflação. Acho que a gente ainda não está, não vejo sinais de que a gente esteja nessa situação. Acho que a gente ainda está no mundo em que as coisas funcionam de maneira normal. Aumenta o juros, vai diminuir, né? Vai diminuir a atividade econômica, isso vai a gente até já está com sinais disso na atividade econômica, e isso vai, de alguma maneira, controlar a inflação. Por quê? Porque nos dados a gente vê que isso está, né? Se você olhar os dados, a inflação está mais resiliente, por causa, inclusive, do fiscal, mas ela está caindo, né? Ela veio caindo conforme os juros foi sendo aumentado, com aquele lag que a gente conhece, aquela defasagem, mas ela vem caindo. Então, não há evidência de que a gente esteja em dominância fiscal no momento, mas isso pode inverter dependendo das expectativas dos agentes em relação a se o governo vai resolver esse troço ou não, né? E o custo da rolagem de dívida com essa Selic alta, né? Porque a gente vai exponencializando ali e aumentando, né, essa dívida ao longo do tempo. Ela está num patamar ainda controlável, ela pode vir a se tornar insustentável? Então, no momento, ela não está no patamar. Se você olhar a trajetória da dívida, ela está explosiva, né? Os caras do PT vão dizer que não. Uhum. O argumento é muito engraçado. Eu li agora o Melo, lá, o cara que está sendo indicado, que é da Secretaria. Não, o Marcelo Melo. Não é Marcelo Mello, que fica bem claro, ele não está concorrendo à política. Até porque esse cara eu vou criticar um pouco. Esse cara que é da Secretaria da Fazenda, ele está sendo cogitado para ser diretor do Banco Central. Ele deu um argumento, como ele está na Fazenda, ele está falando de dívida, né, publicamente. Ele deu um argumento muito curioso para dizer que a situação não está tão ruim. Não, não, ó, a nossa dívida está crescente, a dívida PIB está crescente, mas ó, é menos do que o mercado esperava, então a gente está bem. É realmente um argumento fantástico. Obviamente que esse argumento não sustenta, né? O que interessa é se a trajetória da dívida é sustentável ou não, não se a dívida veio acima ou abaixo do que o mercado esperava. Né? Ele só está mostrando que o mercado esperava um cenário ainda pior Ainda do que pior, como se isso credibilizasse, né? se verificou, continua sendo ruim, entendeu? Então a gente está numa trajetória. O que é uma trajetória insustentável? Se a gente mantiver o que está acontecendo hoje, né, com a taxa de juros que a gente tem, com o crescimento potencial que a gente tem, com o nosso estoque inicial de dívida, essa dívida PIB, né, para deixar claro para o público aí que assiste o podcast, a dívida PIB ela vai continuar crescendo sem parar. Obviamente, é uma situação fiscalmente insustentável, né? Então, a gente tem que fazer um ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal é inevitável. E não dá para negociar muito em termos de timing, não. A gente já negociou tudo que a gente podia negociar em termos de timing desse ajuste fiscal. Né? A dívida PIB foi de 70%, um pouco acima de 70%. No início do Lula, já está em 78% do PIB. E a gente não consegue vislumbrar com esse arcabouço fiscal que o governo vai conseguir realizar o superávit primário necessário para estabilizar essa dívida. Nós, economistas, fazemos essa continha, é uma continha matemática. Qual o superávit em relação ao PIB necessário para estabilizar a dívida PIB no Brasil? A gente está muito longe desse número. O pessoal faz essa conta, 2, 2,5%, 3% do PIB. Né? Não quer dizer que a gente precise virar do que a gente tem agora para 2,5%, mas o que a gente tem que fazer? Sinalizar que em algum momento a gente vai chegar no 2,5%, no 2% do PIB para estabilizar essa dívida PIB. A gente não tem esse sinal. Por quê? Porque o nosso déficit primário,
nós temos um déficit primário, né? Não é um déficit primário crescente, mas é um déficit primário que não há um sinal de que esse déficit primário vai virar um superávit. Quando os economistas fazem a conta, beleza. Com esse arcabouço fiscal, do jeito que a política fiscal está sendo conduzida no Brasil, em algum momento a gente vai gerar o superávit primário para estabilizar a dívida PIB? A resposta dos economistas fazendo essa conta é não. Então, alguma coisa tem que mudar para a gente conseguir fazer essa transição aí de um déficit primário que a gente tem hoje, não é um déficit primário, mas é um déficit primário, né? A gente não está incluindo os juros na conta. A gente tem que sair desse déficit primário, não me lembro de cabeça aqui, 0,2, 0,8% do PIB, para um superávit de 2, 2,5% do PIB. É coisa para caramba, né? Ninguém exige que isso seja imediato. Seria loucura você fazer isso de um ano para o outro. Mas o que o mercado quer? Que o governo sinalize que, ano a ano, ele vai chegar lá, né? Que ele mostre de disposição em fazer, que ele só vai conseguir fazer isso com reforma fiscal. Não tem como você, né? A situação fiscal brasileira chegou num limite que você precisa fazer reforma fiscal, novas reformas fiscais, para conseguir chegar nesse 2, 2,5% do PIB. Então, o mercado quer esse sinal. Essas reformas fiscais não precisam ser repentinas, né? Elas podem ser suaves, né? Você pode ter uma transição aí de um regime fiscal para o outro, né? Você pode ter um schedule aí de quanto tempo você vai de um déficit de 0,2% do PIB para 2, 2,5% de superávit. Você pode ter essa transição suave, mas você precisa sinalizar que essa transição vai ser feita. Isso é com reforma fiscal, com você mudar a legislação brasileira, várias partes da legislação, principalmente relacionada a gasto, para que o governo brasileiro seja capaz de, aos poucos, obviamente também não pode ser passo de tartaruga, não, tá? Claro, é. Não pode ser de 0 para 2,5, mas também não pode ser de 0 para 0,1 no ano que vem, 0,2. Aí também ninguém vai acreditar, né? Tem que ser, né? Esse ajuste fiscal, apesar de gradual, tem um limite para esse grau de gradualismo aí desse ajuste fiscal. E aí a gente está nessa. Enquanto isso não acontecer, que você está numa trajetória explosiva, o que acontece? Os juros ficam mais altos, a inflação fica mais difícil de ser controlada, com juros mais altos você torna o controle fiscal ainda mais difícil. Você entra numa encruzilhada, num ciclo vicioso. É que dói Né? politicamente, né, professor, fazer esse tipo de mudança, né, tão melhor ali, né, para talvez uma questão de reeleição, né, do governo, estratégia. Então Sim, ninguém, ainda mais o governo atual, né? O governo do PT tem essa visão de que não se pode cortar gasto, que gasto do governo é essencial, uma visão que academicamente está fundamentada lá nos keynesianos, keynesianos. nos pós-keynesianos, né, chamados pós-keynesianos, né, que eles acham que, né, pleno emprego só pode ser conseguido com gasto do governo alto sempre, o governo, né, com a política fiscal ativa para manter a demanda agregada alta, porque se isso não acontecer, o produto ficaria sempre abaixo do potencial. Né? Essa é a visão deles. Estou falando da justificativa acadêmica. Né? Os políticos querem, não é por isso. Né? Eles só usam os pós-keynesianos como justificativa técnica porque eles estão fazendo. Mas o que eles querem é o que você falou, né? Agradar de maneira populista, né, o público no curto prazo para aumentar a chance de reeleger. Mas a gente sabe que a conta no médio e longo prazo chega, né? E aí, quando chega, ela estoura na cara da própria população menos favorecida. Pois é. Mas é que é mais prazeroso, né, professor, receber uma bolsa ali de incentivo, né, de qualquer coisa do que ter que trabalhar, né? Então a gente sabe que as pessoas respondem de forma diferente. Você não recebe nenhuma bolsa fiscal não, né, professor? Nenhuma isenção de nada. Não, Não chegou para você não, né? para mim não chegou. Para mim também não chegou não. Né? Então, Meu imposto é todo deduzido na fonte, não tem nem como eu tem nem, escapar. tem nem como.